Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E hoje nós vamos falar sobre descanso versus culpa. E nesse tema eu tenho um lugar de fala. O Pete convive com o meu drama diário, porque o dia a dia hoje e depois da pandemia colocou a gente numa situação de obrigatoriedade de produção de alguma coisa. E falando de mim, quando eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer e que essa coisa demanda um tempo maior, né, um processo maior, e se em algum determinado momento eu não estou fazendo isso que eu preciso fazer e dou uma pausa para assistir um filme, para assistir uma série, para ler um livro, para ouvir uma música, fazer qualquer coisa que tenha relação com o lazer e não com a produção específica, eu me sinto culpada. E aí eu não consigo nem curtir o lazer direito, porque eu fico me consumindo, e nem produzo aquilo que eu tenho que produzir. E aí eu queria falar com vocês sobre isso, porque é um lugar muito complicado, porque o descanso, ele inclusive é essencial para a produção de alguma coisa. A gente não consegue produzir se a gente está o tempo todo dedicado a uma coisa e a cabeça ela não tem uma pausa, né? Existe um desgaste. É por isso que as coisas têm um tempo para acontecer. Então, por exemplo, uma aula tem um período para acontecer, porque depois de um determinado momento você não consegue produzir mais, você não consegue assimilar o conhecimento. A jornada de trabalho tem um horário específico, um tempo específico, porque passando disso acaba ficando muito mais improdutivo. E essa questão da pandemia, ela piorou isso, porque hoje casa e trabalho são uma coisa só, né? Tudo bem que a vida presencial está retomando agora, mas ainda existe muita demanda em casa e não existe respeito dos limites. Então é como se a gente tivesse o tempo inteiro a obrigação de responder um WhatsApp quando é uma coisa de trabalho, é como se a gente tivesse o tempo inteiro a disponibilidade de ligar o notebook para trabalhar, de responder um chefe, responder um professor, enfim, não existe um limite, né? Antes da tecnologia existia, porque o acesso que as relações laborais, né, as relações de trabalho tinham com os funcionários eram apenas no ambiente de trabalho, e que a partir do momento que a gente saía desse ambiente de trabalho, aquilo ficava lá e a gente ia para casa. Hoje, com a facilidade da tecnologia, esse limite não existe mais. E é muito complicado. Eu falo isso porque eu passo por isso, eu sou essa pessoa. Eu me culpo de não estar produzindo alguma coisa quando eu sei que eu preciso concluir um ciclo. E às vezes eu travo na produção. Então, se por acaso a minha relação com o lazer, neste momento de produção, em que eu tenho uma produção paralela, eu entendesse que eu preciso dar essa pausa para continuar produzindo, se eu internalizasse isso, porque racionalmente eu sei, né? Tanto é que eu estou falando com vocês aqui sobre isso, porque racionalmente eu tenho essa consciência, mas na prática é um pouco mais complicado. E é muito difícil quem passa por isso, porque a gente se cobra o tempo inteiro e chega um momento de esgotamento. Aí eu caio doente, eu fico imprestável no sofá, não tenho forças para reagir, porque eu sou muito hiperativa, então eu demando muita energia nas coisas que eu faço. E aí chega uma hora que o corpo grita, né? Então eu queria conversar com vocês a respeito disso, porque converso com outras pessoas e as pessoas trazem a mesma demanda, né? Tem gente que fala, pô, gente, eu sou igual, eu faço a mesma coisa, eu me culpo. E a gente não pode se culpar por descansar, faz parte do processo, é necessário, não tem corpo e mente que aguentam. Eu falo de Pete porque Pete acompanha, né, diariamente a minha saga. Ela mesma é uma pessoa que ela fica, para um pouco, filha, para, descansa, desliga esse celular, bota no silencioso, deixa esse notebook para lá, bebe alguma coisa para relaxar. Então, ela pode falar melhor que eu, inclusive, né, Pete?
Então, né, é sobre isso. É isso, eu acho que você, assim, pensando em você, no geral, é saber que precisa de uma pausa, só isso. Por exemplo, a gente está no hotel agora, né, Exato. aqui em Salvador, e a gente está trabalhando. Porque a gente a gente não pode, não quer deixar de falar com vocês, a gente tem, né, esse compromisso de todo Isso. domingo colocar o vídeo. Então a gente meio que deu uma improvisada aqui, mas hoje mesmo eu já resolvi demanda do trabalho, eu tive que pegar o computador para fazer uma questão aqui. Porque se fosse só o papo curto e necessário, tudo bem, mas não é. E aí até, assim, eu tento me desvincular um pouco, tento, né, melhorar um pouco essa relação que eu tenho comigo mesma, não é culpa de ninguém. Mas aí quando eu falo, não vai, não vou fazer, vou relaxar, acontece algum problema e eu tenho que fazer, e eu tenho que resolver. E é uma demanda que às vezes eu não tenho nem responsabilidade sobre a situação e de alguma forma acaba me envolvendo, né? Eu acho que você se preocupa com um todo. São com suas demandas, com sua família. Parece que você não tem um dia pra você por tudo e por todos, sabe? E eu sou uma pessoa de agregar várias demandas, né? Sim. Eu estou estudando, aí tem o trabalho, aí tem o quadro, aí tem outras coisas que aparecem. E é como se eu até pegasse várias demandas exatamente porque eu sei da minha dificuldade de parar para descansar. E é isso, gente. A gente queria conversar com vocês sobre, porque eu sei que tem bastante gente que passa por isso também. E eu quero ouvir vocês, né? Comentem aí, curtam esse vídeo, comentem, falem pra mim aí, pra Pitty, se vocês passam por isso, como é que vocês lidam com essa situação. E compartilhe para mais pessoas, para que a gente possa ampliar a rede e que toda essa discussão que a gente levanta, todo esse pensamento, todo esse questionamento, todas essas ideias deixem de ser apenas ideias e se tornem atitudes.